Fala nação, beleza galera? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Mengão. Aqui no canal nós temos conteúdo diário para você ficar por dentro de tudo. Agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E depois perdeu o clássico para o São Paulo. Agora, o que é perder um título? Não dá nem para falar em perder um jogo, porque o Flamengo empatou com o Galo em 2-2. Nos pênaltis, acabou perdendo o título da Supercopa. E o Abel Ferreira passou por isso no ano passado. Perdeu o título, crise, o técnico não serve, olha só, não ganhou esse título de um jogo. Tá acontecendo isso agora com o Paulo Souza. Quem diria? Um português criticado aqui no Brasil outra vez. E sobrou pro Gabigol também, né? Não bateu o pênalti, virou uma polêmica. E no Flamengo, né? O português criticado. Em 3 meses, 3 vices. Vice da Libertadores, vice brasileiro, vice da Supercopa. Apesar da derrota nos pênaltis para o Galo, as opiniões estão divididas entre os torcedores rubro-negros. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Há os mais otimistas, que viram evolução na equipe e gostaram da atuação, sobretudo no primeiro tempo, e os mais negativos, que só enxergam a perda do título. Para o português, ficou uma lição de que a equipe precisa de mais fome por títulos. Para mim, para melhorar, é melhorar esta fome, esta determinação de querer ganhar. Acho que este é o grande desafio que todos nós temos que ter. Este é o espírito que nós temos que ter. Como nada tivéssemos. A humildade de percebermos que nada ganhamos. Ou seja, tudo aquilo que ganhamos está para trás. O presente é o importante e esse é o desafio para cada um de nós. A mesma cobrança foi feita por Davi Luiz no fim do Brasileirão no ano passado. O zagueiro pediu amadurecimento. Na ocasião, a declaração não foi bem vista internamente. Cabe a nós entender que futebol, você tem que ter brio, força de vontade todos os dias. Você tem que saber que para representar um grande clube, você tem que estar trabalhando todo dia no limite. E esse grupo precisa amadurecer, esse grupo precisa crescer. Ficam essas as lições para o ano que vem. A partida do fim de semana ficou marcada pelas substituições de Paulo Souza, já que Pedro e Marinho não foram escolhidos, e, claro, pelo polêmico 12º pênalti não cobrado por Gabigol. Nós decidimos os 5 primeiros e a ordem dos 5 primeiros e decidimos com a equipa, com todo o elenco, que as decisões eram tomadas após esses mesmos 5, ou seja, se houvesse continuidade, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões. Nas redes sociais, alguns torcedores se pronunciaram. Abre aspas. Muito claramente, o Gabigol passou a esperar o pênalti decisivo na nova série. Não entendo a polêmica aí, nem o termo pipoqueiro para ele. O post foi visto por Gabriel, que fez questão de responder. Eles gostam de uma polêmica. Agora, se dá certo, todos seriam os inventores do futebol. Em outra publicação, o atacante deu risada do termo pipoqueiro e escreveu: com essa camisa em finais, quem tem mais gols sou eu e o rei. Relembrando o fato de que igualou a marca de Zico, com 7 gols em grandes decisões pelo Flamengo. Amanhã a equipe de Paulo Souza tem jogo importante, clássico com o Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Carioca. A última vez que o Fla perdeu para o rival foi em 2018. De lá para cá foram 7 jogos, 6 vitórias para o Flamengo e 1 empate. Vale lembrar que o Fla perdeu um clássico nessa temporada para o Fluminense de Abel Braga. Diante do Galo, a equipe já ganhou uma cara e até por isso o treinador deve fazer menos testes. Será que Diego Alves segue no banco depois da questionada atuação de Hugo Souza? Pedro e Marinho vão ganhar mais oportunidades? Só Paulo Souza pode responder. Olha os estragos que um vice-campeonato num jogo só provoca. Olha isso. Olha o que aconteceu no Flamengo. A gente viu o time
muito confiante para essa decisão, acabou perdendo nos pênaltis e aconteceu de tudo. Foi uma das decisões mais emocionantes por penalidades dos últimos tempos. E mesmo assim, agora tem que achar o culpado. Então é o técnico, é o Gabigol, aí já tem que voltar o Diego Alves, que na verdade é um grande goleiro. Não sei nem até por que perdeu essa posição. O Hugo tem um futuro. Ah, teve uma falha no jogo? Teve, mas depois se recuperou. Foi para os lados corretos, sempre nas cobranças de pênaltis, mas o Flamengo é assim, não ganha, vira uma panela em ebulição, não é uma panela de pressão. É impressionante essa pressão, né? Não que seja novidade também, né, Loirão? Isso aí é o que acontece, principalmente nos grandes clubes do futebol brasileiro, o elenco que tem, existe essa cobrança, o torcedor realmente cobra demais dos clubes grandes, não é uma exceção a equipe do Flamengo. Agora, se a gente tentar pensar com a cabeça do treinador, quando ele, por exemplo, colocou o Diego Ribas em campo, o Flamengo estava ganhando o jogo ainda. Então a ideia provavelmente é tentar segurar um pouquinho mais a bola, ter um pouquinho mais de condução. O Arrascaeta, eu não sei o motivo por que ele tirou o Arrascaeta, porque o Arrascaeta estava bem no jogo, também tem essa característica de segurar a bola, então essa é a única substituição que eu fico pensando o porquê disso. Então, sei lá, o Arrascaeta estava cansado? Não parece, não parecia o Arrascaeta cansado. O Bruno Henrique, sim. Porque minutos antes do Bruno Henrique ser substituído, ele estava puxando a pontinha do pé lá, e voltou no meio da semana a jogar contra o Madureira, estava lesionado. Então tem algumas coisas que dá para você entender o porquê que ele fez. O caso do Bruno Henrique. Quando ele colocou o Lázaro, por exemplo. Quando ele coloca o Lázaro, eu falei, caramba, ele colocou o Lázaro. Ele tinha ali o Marinho, por exemplo, para fazer os lados do campo. Mas a gente não está no dia a dia. Às vezes o Lázaro está no treinamento voando e o Lázaro entrou bem no jogo. Deu o passe ali para o Bruno Henrique fazer o gol, ele cumpriu com o papel dele. Então tem alguns detalhes que a gente não sabe. Agora, as redes sociais, enfim, todo mundo fala o que quer, escreve o que quer nas redes sociais. Se tem uma coisa que o Gabigol não é pipoqueiro. Ele é o principal jogador, me arrisco em dizer, do futebol brasileiro hoje ao lado do Hulk. São os dois grandes ídolos que o futebol brasileiro tem hoje. Referência da molecada. Num passado não tão distante, ele tinha só o Gabigol. Então, de pipoqueiro, para mim, o Gabigol não é. Ele deveria ter batido o pênalti, mostrado ali, de repente, a personalidade. Não, o Vitinho vai bater, porque agora está surgindo várias resenhas de que esperaria ali o Galo errar para ele ir fazer o gol e decidir o título para o Flamengo. Então, eu acho que se isso aconteceu de verdade, aí é um erro. Então, se foi conversado ali entre treinadores, comissão técnica, jogadores e tudo mais, eu acho que o Gabigol tinha que falar, não, eu vou bater o pênalti independentemente do momento das penalidades. Eu vou bater. Aí eu concordo. Agora, de pipoqueiro, o Gabigol é que é muito fácil falar depois que o efeito já foi produzido. Foi lá, o Vitinho não acertou a primeira cobrança, aí todo mundo tem que achar uma explicação, por que o Flamengo não venceu, enfim, quem é o culpado. É sempre assim, não é só assim, com o Flamengo, não é? Agora, amanhã tem finalíssima. Começa a decisão da Recopa, jogo na Arena da Baixada. E a gente tem de um lado o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, e de outro o Palmeiras, que venceu a Libertadores. E o Thiago Kanzler está lá na Arena da Baixada e vai trazer as informações dessa partida. Thiago,